aumentar as vendas necessariamente dobra os nossos lucros? Aumentar as vendas pode chegar a dobrar os lucros. Como assim, Leandro? Deixa eu explicar para ver se vocês conseguem entender. Imagina que hoje você tenha um lucro de 5%. Então, vamos fazer uma simulação rápida. Imagina que você venda R$1 milhão, que você tenha margem de 30%, que a sua despesa seja 25% e que o seu lucro seja R$50 mil. Beleza? Então, vamos lá, repetindo. Venda de R$1 milhão, margem de 30%, ou seja, sobraria 300 mil desse 1 milhão. Você tem 250 mil de custo, sobra R$50 mil de lucro líquido. E aí o ponto é, se eu fizer minha loja sair de 1 milhão para 1 milhão e 100, quanto eu ganho a mais? Em cima desses 100 mil a mais, eu ganho 30%, que é a minha margem. Então, eu vou ganhar 30 mil a mais. E aí eu vou sair de 50 mil para 80 mil de lucro. Por que, Leandro? Porque eu saí de 1 milhão para 1 milhão e 100, eu não necessariamente aumentei minha despesa. Se você sair de 1 milhão para 1 milhão e 200, você vai ter ganhado os 50 mil de lucro no seu 1 milhão. E em cima dos 200 mil você vai ganhar 30%. 30% de 200 mil dá 60 mil. E aí isso, olha que legal. Se eu aumentar minhas vendas em 20%, eu mais que dobro o lucro do meu mercado, desde que eu não aumente as minhas despesas. Então você vai sair lá de um... Eu estou fazendo de forma muito simples, óbvio que tem os impostos e tal, mas só para você entender como a lógica funciona. Eu tenho 1 milhão, despesa de 250 mil, margem de 30, tenho 300 para pagar, sobra 50 mil. Se eu vender 200 mil a mais, sobra além desses 50 mil mais 60 mil e eu teria atingido um lucro de 110 mil. Fazendo assim com que eu mais que dobrasse os meus lucros. Tá? Óbvio que ainda tem cálculo de imposto de renda e tudo mais, mas tudo bem. Só para vocês entenderem ali a EBITDA, né? Que é o lucro antes do imposto de renda, LAGIR, lucro antes do imposto de renda, juros, amortizações e imposto de renda, juros e amortizações. Então, basicamente, para você dobrar os lucros, aumentar as vendas dobra, desde que você não aumente as despesas ao mesmo tempo. Então, sim, quando eu pego e simplesmente aumento a venda sem mexer nas despesas, isso pode chegar a dobrar os meus lucros. Só para você ter uma noção, se a tua média de margem é 5%, lá, o teu lucro líquido é 5%, aumentar em 20% a sua venda sem necessariamente mexer nas suas despesas, mais que dobra os seus lucros. Então, por isso que muitas das vezes o foco não é necessariamente fazer outra coisa que não aumentar as vendas. Então, por exemplo, dentro do DLM 45 eu ensino N técnicas, né? Já tá passando das 35, sei lá, que eu ensino sobre como aumentar as vendas, e aí aplicando essas técnicas vocês conseguem com certeza atingir um resultado superior, um resultado que realmente vá melhorar os seus lucros até ponto de dobrar os lucros. Dobrar os lucros tinha X de lucro, vou passar a ter Y, X, 2X de lucro. O grande problema é que muitos dos supermercados têm dificuldade de dizer que usou uma sacada minha e dobrou os lucros, porque eles não fecham a conta. Então eles não sabem se deu lucro ou não. Então, se você me segue, você é meu aluno e quer saber se dobrou os lucros, faz uma continha que eu te dou certeza absoluta. Você está no DLM 45, os seus lucros provavelmente mais do que dobraram. Se você me segue no canal e por algum motivo seus lucros aumentaram, coloca um comentário aqui embaixo agora, bota lá hashtag aumentei meus lucros, coloca ali, se quiser conta a sua história. E se tiver dúvidas, coloque as suas dúvidas aqui embaixo no campo de comentários. E vamos lá, qual é a próxima pergunta? Então, lá no meio das aulas, né, sobre aumento de vendas, tem uma que é bastante polêmica, que é sobre margem. Aí a pergunta é, aumentar as margens dobra os lucros? Essa é mole. Imagina que sua margem seja 30%, é difícil você sair de 30 para 35 no supermercado, a não ser que você esteja atendendo público A. Mas a gente tem muitos alunos que quando chegam na nossa mão, as margens deles estão em 23,
em 22, em 25, 18. em 18. Então você imagina o seguinte, vamos lá fazer o mesmo exemplo de conta redonda. Você tem um supermercado que fatura 1 milhão. Ele tem 250 mil reais, ele tem 25% de margem. Logo vai sobrar 250 mil reais para pagar as despesas. Beleza? Vamos dizer que esse mercado ele é muito eficiente. Então as despesas dele são 20% só. E aí sobra de lucro 5. Então nesse mesmo mercado que tem 200 mil de despesa, com uma margem de 25, ou seja, sobra 250 mil reais para pagar as despesas e sobrar o lucro. Teoricamente, nesse exemplo agora, sobraria 50 mil reais de lucro. Beleza? 1 milhão de reais de venda, 25% de margem e 200 mil de despesa. Tenho lá o meu 1 milhão, tiro os 200 mil de despesa, vai sobrar 50 mil reais de lucro. Beleza. Aí você pensa o seguinte, a gente vai lá e não aumenta a venda, e só melhora a margem. Eu faço esse cara, através da minha tabela de preço, da minha lista de produtos notáveis, sair da margem de 25 para a margem de 30. O que vai acontecer com esse candango? Aumentou em 5% o lucro dele. E quanto era o lucro dele antes? Era 250, não? Não, isso é margem. Aí ele pagou 100, 200 de despesa, sobra quanto? 50 mil, que sobre 1 milhão é 5% de lucro. Então, se eu pegar o lucro, a margem dele de 25 e levar a 30, o que vai acontecer com o lucro dele? 50 mil. Que é de 50 mil vai para quanto? 1 milhão. Não. No caso, está aumentando 50 mil. Então, o cara fatura 1 milhão de reais. Preste atenção que vocês são de ruim de conta pra caralho. Está cansado. Eles faturam 1 milhão de reais, tem 200 mil de despesa, 30% de margem agora. Quanto vai sobrar? Vai sobrar 300 mil, eu vou tirar os 200, vai sobrar 100 mil. Antes era 50, agora passou a ser Dobrou 100. Logo eu vou ter dobrado o lucro. líquido dele. Então é muito comum e muito fácil dobrar o lucro de supermercado, porque no final não sobra 5. Muitos supermercados sobram 3, 2. Então quando a gente fala de subir a margem em 2, 3, 4, 5, 6%, a gente necessariamente está dobrando os lucros. Então, uma das coisas que eu ensino é, você sobe a venda, você sobe a margem ao mesmo tempo. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí você ganha 2, 3 vezes mais. Então, dá para subir os lucros aumentando venda, só aumentando venda. Dá para subir os lucros aumentando as margens, ou seja, botando os preços de forma mais competitiva, ou seja, reduzindo o preço dos notáveis para que você tenha a impressão de ser o mais barato da tua região e subindo o preço das outras coisas para que a sua margem média suba 2, 3 pontos. Ou seja, conseguir atingir a média de margem de 30%, 31%, que é o mais comum e que muitos dos nossos clientes hoje não têm e nem acreditam que vão chegar. Mas lembrando que a pessoa tem que conferir se aquilo ali é real ou não é, né? Tem muitas pessoas que muita gente diz que tem mais de 31, mas quando você vai olhar, ele não tem receituário de padaria, a padaria está indo com 100%. todos os produtos da padaria própria saem com custo zerado. Aí a margem sai 100%. No açougue é a mesma coisa, porque o cara trabalha com desócio e não tem composição. Sim. Também acontece. 35, quando vai ver, ele tá confundindo mais. Até mesmo por erro de lançamento. Quando o cara fala que é 35, muitas vezes está confundindo margem com markup. Aproveitando que a gente tocou no assunto, qual seria a principal diferença entre margem e markup? Caraca, tu quer que eu dê uma aula? Tem uma aula específica, nova, que eu gravei no curso só falar sobre por alto que isso. as pessoas se confundem. Eu sei. E tem uma aula também, tem um vídeo gravado de muito tempo atrás no meu canal falando sobre isso, que inclusive é um dos vídeos mais vistos. Mas basicamente o markup é o percentual que eu aplico sobre o custo. E a margem é um percentual que eu aplico sobre venda. Pego um produto de R$10, adiciono 30% de markup. Eu vou pegar o produto e ele vai sair por R$13, porque eu vou pegar 30% adicionar sobre o custo, ele vai sair por R$13, esse mesmo produto de R$10. Se eu pegar o produto de R$10 e aplicar uma margem de 30%, eu não multiplico, eu divido por 1 menos a margem. Então eu vou pegar o produto de R$10 e vou dividir por 0,7, que é 1 menos 0,30, tá? 0,7. Eu fazendo essa divisão vai dar 14,30. Então, se eu aplicar 30% de markup, o produto vai a 13, se eu aplicar 30% de margem, o produto vai a 14,30. Ou seja, a margem, o valor vai ficar maior
Então o markup te engana, porque você acha que você está ganhando e não está ganhando exatamente aquele valor. Então muitas vezes quando o cara fala que tem 35% de margem, é porque ele não fez a conta certa e normalmente isso é markup e não margem.